Irmãos, irmãs, estamos encerrando o mês de junho, último domingo. Hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos, colunas mestras, vigas mestras da nossa igreja. Que alegria poder celebrá-los. E com eles, celebrar hoje aquele que ocupa o lugar de Pedro, o Papa Francisco. Estamos com o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos, considerados colunas da igreja, nos ajudam a compreender a fé da igreja na unidade, na missão de evangelizar confiada a eles, aos apóstolos, tanto de ontem como de hoje. A unidade, na diversidade, nas realidades mais diferentes. Mais uma vez, irmãos e irmãs, nos deparamos com o apóstolo Pedro, que reconheceu Jesus como Messias, o que o levará a identificar a sua vida com a vida dele, como verdadeiro discípulo missionário. É assim que nós somos chamados a compreender a sua figura, como também a figura de Paulo. No território de Cesareia de Filipe, longe de Jerusalém, portanto, do centro de poder político, ideológico, religioso, econômico, é que Jesus é reconhecido como Messias. Não pelo povão, mas por seus discípulos. E é Simão Pedro quem faz a afirmação, movido por Deus e não por sua condição humana, de pobreza e de fragilidade, ou porque ele ouviu dizer, alguém disse. Não. É, portanto, a partir da afirmação de Jesus como Messias, que Pedro começará a ser chamado pedra, sobre a qual será edificada a igreja de Cristo. Quer dizer, a fé de Pedro, a proclamação de Pedro, o testemunho de Pedro, evidentemente, nunca separado dos seus discípulos, cujas portas do inferno não poderão vencê-la. A igreja enfrenta, e que dificuldades a igreja está enfrentando. Como eu digo sempre, não é feita de anjos, mas de homens e mulheres que precisam se converter, portanto as dificuldades fazem parte. Não podemos deixar a igreja, desacreditar da igreja, porque ela é pecadora, ela é santa também, e toda a sua obra, todo o bem que realiza, todo o evangelho que anuncia, infinitamente maior que o seu pecado. E ela tem que se converter, é claro, para ser sempre mais santa, mais identificada com o seu Senhor. Pois é ele, Pedro, que irá à frente como servidor exemplar do reino, liderando a comunidade igreja, com o poder de ligar e desligar. Veja a proximidade, a intimidade, a relação da igreja com Jesus que a organizou, que a fundou.
Jesus confiou a grande responsabilidade da liderança a Pedro, que o confessou como Messias. E qual é a função dessa liderança? Qual é a função de Pedro? Qual é a função dos apóstolos? Em primeiro lugar, meus irmãos e minhas irmãs, conservar, em meio aos conflitos decorrentes da prática da justiça, a firme convicção de que o projeto de Deus irá triunfar. Ninguém, poder nenhum, poderá abortar esse projeto. O poder da morte, a injustiça não vencerão. Então, a primeira função do líder é manter de pé, é manter viva a esperança da comunidade em torno da justiça que inaugura o reino já apresentado por Jesus, ou melhor, já inaugurado por ele. E isso, evidentemente, não se faz com palavras. Em segundo lugar, mediante o contínuo processo de conversão. A igreja tem que se converter cada dia. Conversão, confissão, que equivale ao testemunho de que a salvação vem de Deus. Assim, o ligar e desligar está, poderíamos dizer, unido ao pleno testemunho cristão. A comunidade não é proprietária de nada. A comunidade não é proprietária de poder nenhum, nem o padre e nem o bispo. É sempre Jesus que dá do que é seu e conosco constrói o reino, que se encaminha para a sua plenitude. A comunidade administra esse poder que lhe é dado a partir do testemunho que vive e anuncia, portanto, testemunho, serviço. As chaves de que fala o Evangelho e que foram entregues a Pedro, mais uma vez se refere ao compromisso da comunidade de administrar com sabedoria tudo o que recebeu do seu Senhor. Ninguém manda em nada. Se alguém pensa que na igreja manda em alguma coisa, não manda em nada. É um servidor, porque se não for assim, é alguém que vai atrapalhar a caminhada da comunidade. A igreja é dele, é de Jesus Cristo. Com a solenidade de São Pedro e São Paulo, celebramos então o dia do Papa, aquele que ocupa numa sucessão ininterrupta na história o lugar de Pedro, a missão de Pedro. E qual é e continua sendo essa missão? Reunir com seus irmãos bispos, sucessores dos apóstolos, a comunidade. Para quê? Para o discipulado, para a missão. Lembremos então dos presbíteros, intimamente ligados ao ministério dos bispos, os diáconos, lideranças comunitárias, lideranças de outras igrejas cristãs, e que ele, o Papa, lembremos, é que vai à nossa frente, governando a igreja, servindo exemplarmente a igreja, como faz o Papa Francisco. Ninguém fica indiferente diante daquele homem vestido de branco. Cristãos, não cristãos, no mundo inteiro, o seu testemunho fiel, o seu modo de se apresentar é inconteste. É ele que nos pede hoje para caminhar com Jesus. Com ele edificar a igreja do crucificado e ressuscitado, a igreja servidora, próxima sempre da humanidade, igreja misericordiosa, igreja que sem medo confessa o seu nome. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.